muitos ficarão assustados com os resultados que eu vou dar, no nome do Senhor Jesus. Amém? E é em todas as áreas, tá, irmão? É em todas as áreas. Amém? Pode se sentar. Amém? Vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que está em casa nos assistindo, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. 1 Pedro 2, verso de número 17 em diante. 1 Pedro 2, verso de número 17 em diante. Pode ler? Diz assim: isso aqui são alguns princípios, amém? E eu vou falar um pouquinho desses princípios, mas vou falar de outras coisas também. Mas se você focalizar bem essa leitura e colocar esses princípios no seu coração, você consegue ter um resultado excelente na sua vida, em todas as áreas, tá bom, meu irmão? Diz assim: honrai a todos, amai, temei e honrai. 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus, não somente, mas também os maus. Então, eu tenho que honrar. Volta ao primeiro versículo. Honrai quem? A todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente e humanos, mas também os maus. Difícil, né? Mas eu não vou falar sobre isso, não. É porque esse texto é muito rico. E o que mais nos impressiona nesse texto, nesses versículos aí, que ele foi escrito por uma pessoa que não era uma pessoa que tinha muito conhecimento, não era muito letrado, não tinha um conhecimento acadêmico na sua vida. Era uma pessoa que ele tinha algumas emoções na sua vida, mas mesmo tendo essas emoções fortes, ele conseguiu deixar esse texto rico e maravilhoso na Bíblia, que é o nosso amado apóstolo Pedro. Pedro, ele é o autor, amém, desses versículos que nós lemos, que é algo maravilhoso. Porque muitas vezes, meu irmão, as pessoas têm um conhecimento, não é verdade, acadêmico da vida, fez uma faculdade, estudou muito, sabe falar muito bem, sabe explicar várias coisas, mas não consegue entender princípios. E quem não entende princípios, ele pode ser a pessoa mais letrada do mundo. Se ele não entender princípios na vida, ele vai se perder uma hora na caminhada. Amém? Ele vai chegar uma hora que ele vai se esbarrar com alguma coisa e ele não vai entender por porquê. E assim na nossa vida. Você já percebeu que nós, seres humanos, nós estamos cheios, um dia eu peguei isso aqui na igreja, de porquês? Porque tem coisa que a gente entende mesmo. Amém? Tem coisa que a gente é especialista. Eu tenho certeza de chegar perto do irmão Carlos ali, que está até em pé. Pai, irmão Carlos, eu quero uma pizza e eu quero que você coloque, tem gostinho, né, irmão? Borda cheia de catupiry. Eita, não é verdade? Se você me perguntar como é que faz para fazer uma pizza, já começando da massa eu não sei nada. Agora imagina colocar é catupiry mesmo? Catupiry.
Imagina colocar na borda dela. Aí vai dar B.O. na hora. Mas o nosso amado, ele é especialista, ele faz isso com facilidade. Então na nossa vida, meu irmão, tem coisas que nós fazemos e dominamos com facilidade. Mas tem coisa que nós não vamos dominar com facilidade. E essas coisas que nós dominamos com facilidade, às vezes, são nelas que nós tropeçamos. Às vezes, meu irmão, aquilo que nós dominamos com facilidade é aquilo que às vezes faz a gente cair, é aquilo que faz a gente errar, é aquilo que faz a gente falhar. Porque, por mais que o homem possa ter todo o entendimento, Deus colocou um limite no homem, até onde que o homem pode ir. Você pode ter certeza, na face de toda a terra, aonde estiver uma criação, tem limite. E até na nossa vida como homens e mulheres de Deus, eu quero te dar uma notícia aqui, um pouco ruim hoje. Tem limite. Amém? Tem hora que Deus vai virar para você e falar assim: opa, parou por aí? Daqui você não passa? Daqui não vai mais? Daqui eu estou entrando na sua frente, parando tudo? E foi justamente isso que aconteceu na vida desse homem, desse amado discípulo chamado Pedro. Chegou uma hora que Deus falou: é agora. Porque Pedro, meu irmão, ele era filho de pescador, ele era pescador. Como eu disse aqui, ele não tinha um conhecimento acadêmico. O conhecimento dele era o conhecimento empírico, que é aquela pessoa que aprende com os aprendizados da vida. Amém? Aprende com os aprendizados, com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com as adversidades. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não desperdice nem as adversidades da sua vida. Até as adversidades da sua vida, ela vai produzir em você experiência. E esse conhecimento empírico não é um conhecimento para qualquer um. Eita! É um conhecimento que se aprende com a vida. Se aprende com o dia a dia. Tem coisas que você errou no passado, que nunca mais você vai errar. Além de eu estar profetizando, é porque você, hoje, você fala assim: opa, isso aí trouxe um aprendizado para a minha vida. Isso aí trouxe algo para a minha vida, que nisso aí eu não erro mais. Isso aí trouxe algo para a minha vida, que no primeiro momento, na primeira luta ali, meu coração ardeu de tristeza, eu fiquei, na verdade, muito amargurado, muito chateado, mas hoje isso trouxe crescimento para mim. E o Senhor Jesus passa, lá em Betsaida, que era onde que eles moravam, Jesus chama: Pedro, vem que eu tenho algo grandioso para fazer na sua vida. Vem que eu tenho algo maravilhoso para fazer com você. Meu irmão, tem coisas maravilhosas que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E Pedro segue a Jesus. Mas chega algumas ocasiões da vida de Pedro que foram momentos difíceis. Quem lembra quando Jesus andou sobre as águas? Qual que foi o discípulo, o apóstolo, que quis ir ao encontro de Jesus? Pedro. Não é Pedro? E Pedro foi, no primeiro momento ele conseguiu até caminhar sobre as águas. Mas chegou uma hora que faltou algo em Pedro. O que faltou? A fé. E o Senhor o pegou e vira para ele e fala: homem de pequena fé. Meu Deus, homem de pequena fé. Naquele momento Pedro não teve fé, talvez, para conseguir caminhar.
Mas eu também vejo, se fosse eu também, eu acho que nem o primeiro passo acho que eu tinha dado, pastor Joso, com medo de água que eu tenho. Mas Pedro, não é verdade? Ele afundou e o Senhor vira para Pedro e fala: homem de pequena fé. Esse mesmo Pedro, amém, foi um homem que quando Jesus foi ser preso, ele puxou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Ele cortou a orelha de um soldado. E aquele soldado, ele trabalhava para o sacerdote. Aquele soldado servia o sacerdote. Mas Pedro, na sua emoção, não é verdade? Ele desembanha a espada e corta o quê? A orelha de quem? De Malco. Triste, não é verdade, meu irmão? Por que é triste, pastor? Porque o tempo todo, Jesus estava ensinando para eles que era necessário daquelas coisas acontecerem. Jesus o tempo todo estava mostrando para eles que não precisava deles tomarem atitude nenhuma, porque aquilo era necessário. Amém? Era necessário. E Pedro, naquele momento, ele esqueceu de todo o ensinamento que o Senhor deu para ele e puxou a espada e cortou o quê? A orelha de Malco. Jesus vai lá e faz o quê? O que é que Jesus faz? Coloca a orelha aonde? No lugar. Maravilha, hein? Que Jesus maravilhoso. Que Jesus cheiroso, né, pastor? Esse mesmo Pedro, estou falando aqui só de coisas ruins de Pedro, não é verdade? Esse mesmo Pedro é aquele Pedro que Jesus falou com ele o quê? Hoje ainda, antes que o galo, você me negará 3 vezes. Aconteceu? Sim ou não? Aconteceu. Mas eu quero te falar aqui nessa noite que os acontecimentos ruins da sua vida não pode definir quem você vai ser amanhã. Eu não posso disso, pelo amor de Deus. Eu quero te dizer aqui que os acontecimentos ruins, as tragédias, as decepções, as angústias que você viveu ou passou por elas até hoje, não define o futuro e o dia de amanhã que Deus tem para você. Você não é definido pelas suas falhas. Você não é definido pelos seus erros. Você não é definido pelas suas angústias. Você não é definido pelas suas decepções. Você não é definido pelas pessoas. Mas você é definido por um Deus que não falha, por um Deus que não erra, por um Deus que te vê lá na frente. Ninguém, meu irmão, talvez estiver lá na frente, mas Deus já está te observando. Eita, dá um glória. E te vendo você com a vitória, vendo você saindo com a bênção lá na frente, vendo você saindo com o milagre lá na frente. Então fala para você hoje, fala assim: as pessoas não definem quem eu sou. Eita, amém? As pessoas não definem quem você é. As suas falhas não definem quem você é. Os seus erros não definem quem você é. Os vacilos que você deu na vida não definem aquilo que você é. Abra aí, pastor, em Atos 5, versículo 15. Eu falei aqui de um Pedro que errou. Mas nós não somos definidos, meu irmão, pelos nossos erros. Você não é definido por aquilo que as pessoas pensam. De sorte que transportavam o quê?
os enfermos para as ruas, e os que punham em leitos e macas, para que ao menos a sombra de, quando passasse, cobrisse algum deles. Puxa! E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Eu vou descer para baixo para te mostrar. Esse mesmo Pedro que negou Jesus, esse mesmo Pedro que teve várias falhas na vida, esse mesmo Pedro que não teve fé para andar sobre o mar, esse mesmo Pedro, meu irmão, que teve alguns erros, que cortou a orelha, é o mesmo Pedro que no futuro, a sombra dele, quando passava, as pessoas eram curadas. Então você não é definido por aquilo que você é hoje. Você vai definir o futuro que Deus tem para a tua vida. Você que define o amanhã será diferente, o amanhã será grandioso na tua vida. O que você é não representa aquilo que você vai ser no amanhã. Aquele mesmo Pedro, aleluia. Aí você fala, pastor, mas está em versículos depois, a história está depois. Deus, Ele não olha tempo para nos honrar. Podemos ter errado no início, podemos ser consertados no meio, podemos ter errado no meio, mas até o final, Deus muda a nossa história. Porque quem fez a promessa da vitória, aleluia, é Ele. Aquele mesmo Pedro que, meu irmão, aleluia, afundou sem fé, é aquele mesmo Pedro que a sombra dele, quando passava, as pessoas eram curadas. O que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, é muito maravilhoso. O que Deus vai fazer na tua vida vai trazer vitória sobre você. Quer mais? Os meus fracassos não definem aquilo que Deus pensa de mim. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Aleluia. Vamos lá? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele mesmo Pedro, aleluia, que afundou sem fé, foi o mesmo Pedro que Jesus virou para ele e falou: eu te digo, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus estava falando? Pode ninguém acreditar e confiar nos teus projetos, pode ninguém acreditar e confiar nos seus objetivos, mas eu acredito, e sobre ti eu levantarei a minha igreja. Oh, alabassurianderébias, aleluia, aleluia. Continua ali, pastor, mais um pouquinho. E eu, olha o que Deus fala, e eu te darei a chave do reino dos céus. Eita, e tudo, fala comigo, é tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo, volta lá, pastor, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então
mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus. Eita, papai! Vem cá, meu amado. Sobre você eu vou edificar minha igreja. Você vai ter mais acertos no final do que erros. Você vai ter mais vitória, aleluia, no final do que percas. Aleluia, você vai ter muito mais conquistas, alabaçuriando na tua vida, do que derrota. Amanhã eles vão ter que olhar para você e vão dizer: olha o que Jesus fez na vida dele, olha o que Jesus fez na vida dela. Meu irmão, quando Deus escolhe alguém, não adianta tentar se esconder, não adianta tentar fugir. Quando Deus escolhe alguém, meu irmão, Ele marca aquela pessoa. Deus, meu irmão, Ele marca aquela pessoa de uma tal forma que aquela pessoa, ainda que queira, ela não consegue ser a mesma pessoa. Aleluia! E eu acho maravilhoso, pastora, que diz que Pedro, ele era irmão de André, que também foi um dos discípulos, era pescador. E a Bíblia fala que eles eram filhos de João, que também era um pescador. Aleluia, pastor, não estou entendendo. É só você ler Marcos capítulo 1, 29 ao 31. Amém, que você vai entender. Mas agora você vai entender o que eu quero dizer. Deus pega as pessoas simples. Deus pega as pessoas que ninguém acredita. Deus pega as pessoas que não têm conhecimento acadêmico algum. Deus pega as pessoas que ninguém dá um crédito por elas e fala com elas assim: venha após mim, porque eu farei de vocês pescadores de almas. Eita, aleluia! Eu farei de você pescadores de alma. Aleluia, eu estou pondo em vocês uma essência nova. Estou pondo em você algo, meu irmão. Aleluia, que Deus está pondo em você aqui, que é inquebrável. Então para, meu irmão, de ficar achando que você é qualquer um. Que até hoje, porque às vezes as pessoas, né? As pessoas medem a gente. O seu irmão, ele arrebentou na vida. Mas você ainda não deu certo. A sua irmã, nossa, como que ela venceu? Você viu o Beltrano que chegou na igreja hoje, aonde que ele já está? Mas você, você está lá ainda. Não preocupe com isso. O seu final será bem melhor, aleluia, do que o seu começo. E se prepare, vou profetizar. Fala comigo, se prepare para o novo tempo e o novo momento que Deus vai preparar para a sua vida. Aleluia! Eu sou você, bate a palma. Aleluia! Tu é pedra, tu é rocha. Toma posse disso. Aleluia, estou apanhando, mas eu sou pedra. Estou apanhando, mas eu sou rocha. Aleluia. E Pedro tinha vários nomes, né? Jesus tinha um carinho, né? Jesus uma certa vez vira para Pedro e fala assim: Pedro, Jesus chama ele de Cefas. Aí lá no aramaico, Cefas significa rocha, Cefas significa pedra. Então, meu irmão, não importa daquilo que as pessoas têm te chamado, o importante é o nome que Jesus já te deu. Aleluia, que é um nome poderoso, porque Ele tem autoridade para te dar um nome diferente, porque o nome dele está acima de todos os nomes. Então toma posse, meu irmão. Ah, pastor, mas é muita luta. Pedro era conhecido como Simão. Atos 15, versículo 14. 2 Pedro 1:1. João 1:42. A gente só chama alguém de vários nomes quando a gente tem intimidade. Embora naquela época era-se um costume de chamar as pessoas de vários nomes, porque havia várias
traduções, várias línguas. Mas a gente só chama alguém, aleluia, por alguns nomes diferentes, quando a gente tem intimidade. Então aqui eu vejo que Jesus tinha intimidade com Pedro. Irmão, Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer ter intimidade comigo. Jesus quer ter intimidade, meu irmão, com você, de bater no teu ombro e falar assim: vem Debinha, vem Natália, aleluia. Jesus quer ter intimidade com você, de pegar a tua mão e falar assim: Rogério, você vai chegar lá porque Deus tem coisas grandes na tua vida para fazer, para realizar. Então deixa Deus ter intimidade com você. Quando Deus te chamou, meu irmão, aleluia, Ele já viu você lá na frente. Amém? Irmão, é porque a gente não pensa. Pior que a gente é muito pequeno. Irmão, a Bíblia diz que o que Deus preparou para nós, que nem olhos viram, e que nem ouvidos ouviram. Mas Deus está à procura, né? Todo mundo sabe, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito de verdade. Mas não é isso que eu quero falar, não. Deus está à procura também de pessoas que querem desfrutar daquilo que Ele tem para dar. Mas para desfrutar dessas coisas, o que Ele tem que fazer? Tem que andar com quem? Andar com Ele. Então para de ligar: a minha família é mais pobre, eu sou o mais pequeno, não nada dá certo para mim, na minha casa que tem problema, não é verdade? Eu não vou dar certo, irmão. Deus já preparou o amanhã para você. Sabe o que eu vejo? Quando a gente começa a dar uma meditada nos evangelhos, e a gente começa a perceber, não desfazendo, entenda bem a palavra, de quem tem um conhecimento acadêmico que é necessário. Estuda, amém? Dedica-se ao estudo, se você quer chegar longe. Porque eu creio que aqui na igreja vai sair doutores e vai sair doutoras. Amém? Vou profetizar de novo. Eu profetizo que aqui na igreja vai sair doutores e vai sair doutoras. Eu sou um deles. Amém? Eu sou um deles. Está chegando a minha hora. Mas a maioria, pastora, dos discípulos, o que eles eram? Pescadores. Pedro, pescador. Tiago, pescador. João, aleluia. João, ele era pescador e também ele era discípulo. Ele fazia duas funções. Pescador, estava próximo de João Batista naquela época. Observava as coisas que João Batista fazia. Filipe, pescador. Bartolomeu, pescador. Mateus, cobrador de impostos. Era um publicano que cobrava impostos no período romano. Lucas 19, do 1 a 19, você vai ver que Mateus era. Então aqui, a gente se entende que Deus chama tanto o pequeno, como também chama o grande. Deixa eu falar de novo. Aqui a gente percebe que Deus chama tanto o pequeno, como Deus também chama o grande. Como Deus chama o pecador, que as pessoas piores que existiam naquela época eram os cobradores de quê? De impostos. Porque eles cobravam injustamente. Aí Jesus chama, vem, aleluia. Aí tem Tiago, tem Tadeu, tem vários nomes. Simão, né? Simão Zelote. Ele lutava para que as coisas de Deus acontecessem. Pastor, e Mateus? Já falei. E fala comigo assim: pastor, e Lucas? Muitos confundem as coisas. Lucas, na verdade, ele não foi um discípulo de Jesus na primeira chamada. E muitas pessoas acham que Lucas foi um discípulo de Jesus. Na verdade, Lucas
era um discípulo do apóstolo Paulo. E depois para frente, quando a igreja veio a crescer, ele se tornou um discípulo, amém, do Senhor. Mas na primeira chamada não. Amém? Na primeira chamada Deus chama 12, Jesus chama 12 e não coloca Lucas. Lucas não era. Ele andava do lado de Paulo. Amém? Nas viagens missionárias de Paulo. E esse homem chamado Lucas, ele não era qualquer um. Esse homem era nada menos ou nada mais do que um doutor, do que um médico. Uma pessoa que tinha um autoconhecimento em medicina. Uma pessoa, meu irmão, porque naquela época não era igual aos dias de hoje, que tem várias maneiras de você ver muitas coisas. Mas naquela época, esse homem aqui, ele já conseguia fazer muitas coisas. Mas aí a gente vai confundindo. Amém? Aí depois, Lucas 10, versículo 1, você vai ver que Jesus começa a formar a igreja. Já estou terminando. Vocês me dão mais 5 minutos? Jesus começa a formar a igreja. É por isso que eu não aceito de forma alguma essa teoria que não precisa de vir à igreja, que não existe igreja, essa teoria do capeta, essa teoria de Satanás. Como é que um Deus que não precisa de igreja, ele lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, ele levanta 70 discípulos e fala assim: olha, sai de 2 a 2, pregando o evangelho, aleluia, ganhando almas, curando os enfermos, fazendo milagres. Aí, meu irmão, pastor, ele faz isso, irmão. E outra coisa que eu acho que é tremenda, depois disso tudo, meu irmão, depois de todos esses acontecimentos, depois de todas essas maravilhas, nós vemos ali Pedro pregando para 120 pessoas no templo. E a Bíblia diz que todos, repete comigo assim, fala, todos se converteram. Todos se converteram. Aí, lá no livro de Lucas 10, versículo 2, lá fala assim, uma exortação para mim e para você: grande é a seara, mas pouco são os celeiros. Em outra tradução, poucos são os obreiros. Amém? Amém? Sim ou amém não? Posso abrir aí? Atos 1, 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro, aonde? No meio dos discípulos, e orava. A multidão junta era de quase 120 pessoas. Está na Bíblia. Ah, pastor, mas isso aí, pastor, não é verdade? É igual umas pessoas falam: pastor, Judas, ele suicidou. Judas não suicidou, não. Ele estava indo tirar a sua vida, quando de repente ele caiu e se rompeu o meio. O sucessor de Judas foi Matias. Agora, sabe o que eu vejo aqui? O que é tremendo? O que é tremendo? Irmão, essa escolha de Matias, ela foi uma das coisas mais tremendas para mim na Bíblia. Mas vamos ler só um detalhezinho aqui. Pastor, abre aí, depois a gente volta lá. Abre Atos 2:41. Atos 2:41. Pode ler? Eu não sei se vai dar para falar tudo hoje. De sorte, lê comigo. De sorte que foram o quê? Batizados os que de bom grado receberam o quê? E naquele dia, irmão, se você é crente, lê alto e forte esse pedacinho. Naquele dia,
E se fosse você, dava uma salva de palmas. E a igreja crescia, meu irmão. A igreja crescia. Deus levantava apóstolos, Deus levantava diáconos, Deus levantava homens, mulheres, meu irmão, capacitadas para a obra, para ajudar na obra, para fazer a obra. Então, meu irmão, na nossa vida, nós temos que ter isso. Mas abre aí, pastor, o último, já pode colocar de pé. Atos 1. Olha que coisa linda. Atos 1, 23. Olha como é que a escolha de um discípulo foi totalmente diferente da escolha de todos os discípulos. Matias, ele foi sucessor de quem? De Judas. Lê aí. E apresentaram dois. José chamado, que tinha por sobrenome Justo. E mais quem? Sobe. E orando. O quê? Orando. Então, para aí. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Isso aqui foi uma escolha de um discípulo, hein? Mas o ensinamento. Não faça nada na tua vida a partir de hoje sem orar. Fala. Não faça nada na sua vida a partir de hoje sem orar. Vamos continuar. Disseram, não passou nem. Disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Então a escolha não é minha, a escolha é de Deus. Vamos lá? Para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado entre os 12. Coisa linda! Coisa maravilhosa! Pastor, não entendi. Levanta sua mão. Levanta só meia, para não cair muito poder de Deus e você cair no chão. Só meia. Assim, ó. Meia. Isso. Sabe o que quer dizer isso aqui? Jesus, para escolher você, ele não teve que fazer cotação. Jesus, para escolher você como discípulo, como discípula, só precisou de ele ir, que parece que é pequeno, mas não é, lá na cruz do Calvário, morrer no meu lugar, morrer no teu lugar, para que todos nós tivéssemos vida. Você hoje é discípulo, porque um dia o Senhor dos Exércitos morreu no meu, no teu lugar, para que você tivesse vida. Então não despreze o teu chamado, o teu ministério, o propósito que Deus tem na tua vida. Oh, alabassurianda, alabacaia. Aleluia. Pegue nas tuas mãos aí. Não dá para falar mais, né? Pega nas tuas mãos o melhor do seu dízimo, o melhor da tua oferta. Você vai dizimar, vai ofertar ao Senhor, vai apresentar a Deus o que é melhor. Se não precisasse de igreja, o nosso Deus não tinha mandado as cartas das 7 igrejas que estão lá em Apocalipse capítulo 2. Não é verdade? A igreja construída, o templo construído. Isso é forte, meu irmão, que eu vou te falar aqui. Só que nós passamos desapercebido em muita coisa. A gente deixa passar de liso muita coisa.
quando Jesus deixou a carta para 7 igrejas ali, ele estava mostrando que aquelas igrejas tinham algumas dificuldades, que seriam as mesmas dificuldades que nós teríamos depois. As dificuldades que eles passaram naquela igreja são dificuldades que nós passamos nessa igreja. E nós não conseguimos entender e aprender. Porque se você conseguir entender e aprender, você vai perceber que naquela igreja que tinha tudo para ser perfeita, ela tinha imperfeições, como a igreja de hoje tem. Que naquelas igrejas que tinham tudo para ser santa, tinha problemas, como a igreja de hoje tem. Por que, pastor? Porque a igreja, ela precisa de problema, ela precisa de luta, ela precisa de dificuldade, para que o Senhor possa se manifestar e fazer o milagre. O milagre só acontece aonde tem necessidade, aonde tem problema, aonde tem luta, aonde tem falta de alguma coisa. Eu estou aqui, Senhor, é aonde que tem falta que acontece milagre. Se tem falta aí, se tem necessidade aí, se tem problema aí, se prepara, porque o céu do milagre está nesse lugar. Passurianda Herébia, se prepara. Se prepara. Se prepara. Estou falando para pessoas aqui que Deus hoje está fazendo milagre. A igreja de Éfeso tinha problema. Filadélfia tinha problema, pastora Josi. Não dá para falar tudo aqui. Todas elas tinham problema. Mas todas elas também tinham virtude. Monte Sinai pode ter problema, mas tem virtude também. Lá na tua casa pode ter problema, mas tem virtude também. Você pode ter problema, mas tem virtude também. Amém? Levante seu dízimo e sua oferta. Grandioso Deus e eterno Pai, nós apresentamos diante do teu altar o teu santo dízimo, a tua santa oferta, como gratidão, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor representa, aquilo que o Senhor vai fazer. Nós já temos visão do futuro, e quem tem visão do futuro, dizima, oferta com amor, com gratidão. A nossa oferta, meu Pai, ela vai fazer diferença. O nosso dízimo, meu Pai, ele vai sustentar a tua casa, os obreiros. Meu Deus, então no nome de Jesus, nos levanta como dizimistas e ofertantes fiéis. Nós não queremos trazer caridade no altar. Altar não é lugar de caridade. Altar é lugar de oferta. Altar é lugar de dízimo. Então me levanta, Pai, como um dos maiores mantedores desta obra. Pode trazer seu dízimo e sua oferta no altar. Mas vem assim, ó, eu vou ser o maior mantenedor dessa obra. Aleluia. Vai chegar dia que eu vou ter que abrir o gasofilaço, hein? Toma posse, meu irmão. Deixa eu falar de novo para você entender. Vai ter dia que eu vou ter que abrir o gasofilaço para caber a sua oferta e o seu dízimo. Vou repetir. Vai ter dia que você fala, pastor, abre o cadeado aí no gasofilaço para caber a minha oferta e para caber o meu dízimo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te prospere. Que você que nos assistiu, que Deus te honre. Faça o sobrenatural na tua vida. Que nunca falte o azeite do Senhor sobre a sua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe.